Olá pessoal, boa noite. Olá, olá. Boa noite, estão entrando aí. Prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Com Crianças da Terra. Olá. Maíra, querida. Uma galera muito querida entrando aqui hoje. Saudade desse pessoal, dessa galera. De encontrar pessoalmente, de pintar pessoalmente também. Prazer aí ver várias figurinhas da vida, que fazem parte da vida. Tamires, querida, também entrando, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Pessoal chegando aos poucos. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um dia de compartilhamento. Vamos aguardar um pouquinho mais. Pessoal de Guarujá, São Paulo, mais quem? Quem quiser colocar aí o local também desse Brasil e de outras regiões desse mundo maravilhoso. Temos aí gente de Guarujá. Muita gente representando aí esse território continental que é o nosso Brasil. Tantos potenciais tintórios assim, tantas cores incríveis aí que temos no nosso Brasil. Itatoba, São Paulo também, Floripa na área. Campinas, Chile, BH, Belo Horizonte, Ibicaraí, São Paulo, Canoas, que ótimo, Curitiba, São Paulo, ó, região do sul e sudeste aí, tá São Paulo, né? Recife, maravilha, que ótimo, gente. Nossa, o Brasil, Guarapari, minha terra, meu Espírito Santo querido, Belo Horizonte, pessoal de BH em peso, Salvador, Americana, que ótimo, gente, bom saber de tanta gente querida de tantas regiões do Brasil. Fortaleza, que ótimo, ó que maravilha, que bom. Bem, gente, hoje mais uma quinta-feira de compartilhamento, né? Lembrando a vocês que toda quinta-feira, às 20 horas, através do Crianças da Terra, estarei aqui compartilhando algumas técnicas sobre esse universo das tintas naturais, com foco também no aprendizado das crianças, né, compartilhando né, essas cores naturais para que as crianças, inclusive as crianças de todas as idades, elas possam preparar seus próprios pigmentos naturais, suas próprias tintas naturais. Então, hoje, nosso tema são cores que estão na nossa cozinha. Cores que passam desapercebidas aí no em nossas vidas, né? Cores que nos alimentam em todos os sentidos, tanto da alma quanto também do nosso corpo. E muitas dessas cores, hoje serão 4, não vou falar agora também para estragar a surpresa. Então serão 4 cores mágicas que estão presentes em nossa alimentação de fácil preparo também e fácil, digamos assim, fácil conseguir. A maioria, tenho certeza que essas 4 estarão na cozinha de vocês, tá? Bem, toda quinta-feira, né, teremos esse compartilhamento. Na quinta-feira passada
Falei um pouquinho sobre o universo das tintas naturais de forma pré-histórica, né, falando sobre as tintas da arte rupestre, né, das tintas rupestres, da pintura rupestre. Hoje, né, vamos falar sobre as tintas que estão aí presentes na nossa alimentação, na nossa cozinha, tá? Lembrar também que essa aula live ficará depois no salva, tá? Para que outras pessoas possam também ter acesso, quem for assistir depois. Vocês também, quem quiser depois compartilhar esse conteúdo, tem o aviãozinho aqui embaixo, pode enviar esse vídeo para outras pessoas para terem acesso também. E depois da aula, que ficará gravado, também pedir a gentileza para que vocês possam compartilhar e disseminar cada vez mais esse conteúdo e esses aprendizados da pintura natural. Bem, vamos lá, vamos iniciar. Primeiro que eu vou me apresentar para quem não me conhece, rapidamente também, né, porque a gente tem um conteúdo bem interessante para passar para vocês aqui hoje. Eu sou o John Bermon, sou do Espírito Santo, sou capixaba, mas moro no Rio de Janeiro já há bastante tempo. Não vou falar os anos para não falar a minha idade, mas estou há 23 anos no Rio de Janeiro, né? Quase mais um carioca do que um espírito santense, um capixaba. E desde então tive contato com as tintas naturais, primeiramente quando criança, né, na cidade de Nova Venécia, onde eu nasci, no quintal da minha avó, nos sítios, né, que a família também visitava. E o contato com as tintas naturais foi desde criança, né? Quando eu vim para o Rio de Janeiro, me desconectei um pouco desse universo natural e aos pouquinhos eu fui me reconectando, fui buscando essas formas de pintar naturalmente. É uma apresentação longa, né? Então, resumidamente, né, venho compartilhando a técnica de pintar com as tintas naturais desde 2013 e hoje trago mais um pouquinho dessas técnicas de pintura natural para que vocês possam pintar com as suas crianças, pintar com as crianças grandes, como nós somos. Nunca perdemos essa essência infantil. E levar esse conhecimento também para os seus estudos, né, para a sala de aula, né, para seus filhos e filhas, para vizinho, então para parente. E é isso, a Nath, minha prima querida, aqui na casa de Vó Dalva, né, onde fomos criados. Certamente aí pintamos com muitas tintas, com jamelão, jabuticaba, amora. Bem, vamos começar a nossa alquimia artística. Anotei aqui para não esquecer nenhum detalhe para passar para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui para iniciarmos os nossos conteúdos. Bem, primeiramente, quero falar sobre a importância das tintas naturais hoje em dia para a pintura, né, para as crianças, para a gente. São tintas atóxicas, né, que não fazem mal para a gente, são pigmentos onde a gente extrai da natureza de uma forma natural, tá? E essas tintas não fazem mal para a gente pode extrair, inclusive há oficinas onde as crianças passam na boca, comem e pintam ao mesmo tempo. Vou trazer aqui umas histórias bem interessantes também, falando. Quando cada pigmento for apresentado, vou falar curiosidades referentes a cada cor. Tá? A importância também é de uma forma de reeducação alimentar, ou educação alimentar, tá? Onde o vínculo criado com as crianças é muito importante. Apresentar esses legumes, frutos, raízes, folhas, caules,
onde a criança acaba criando vegetais, inclusive, né? A criança acaba criando um vínculo, né? Um respeito, um conhecimento com esses potenciais tintórios e acaba criando uma relação mais íntima, digamos assim, com esses elementos naturais. Então é uma reeducação alimentar, é uma conexão muito linda com esses alimentos, onde, de certa forma, acaba sendo uma brincadeira e também uma forma de se alimentar. Levar esse conhecimento também da pintura natural para o prato, né, para a cozinha, para a alimentação, principalmente das crianças. Então, criando esse vínculo natural, tintório, também é importante. Outra vantagem aqui de pintar com as tintas naturais é que elas não poluem, né? São tintas naturais que podem ser descartadas na natureza tranquilamente, que não fazem mal, ao contrário das tintas industrializadas, né? Essas tintas naturais podem ir para o ralo, podem ser lavadas na cozinha, podem ir para o solo, para o quintal, não fazem mal. Tá? Então essas tintas podem ser descartadas, inclusive também colocadas nas composteiras, né? Quem tem composteira em casa também, todo o resíduo, né? As cascas, os sumos que serão gerados também podem também ser colocadas também na terra. Então são tintas que não fazem mal para a gente e, consequentemente, para a natureza, além das cores vibrantes. Né? Tem uma cor aqui que, nossa, vocês vão gostar demais. Tá? Bem, o que eu vou apresentar aqui a vocês são 4 cores, tendo como referência observação, tá? Preparação, vou compartilhar a técnica de você preparar esse elemento, aplicar da melhor forma possível, fixar da melhor forma possível, também utilizando fixadores naturais e também conservantes naturais. Tá? E também a forma de finalizar cada elemento, esses 4 elementos. Cada um tem suas particularidades. E vamos ver aqui se eu estou esquecendo algo mais. Importantíssimo também lembrar que cada elemento que irei falar também tem uma importância para a alimentação de uma forma medicinal. Então, cada elemento que eu estou trazendo aqui hoje, da gente, de uma forma de se alimentar com eles, também vai ser bom, porque há propriedades medicinais em cada elemento desse. Né? Há vitaminas, né? Há ações também que fazem muito bom para o nosso corpo. Então, ao mesmo tempo que há preparação dessas cores naturais, também há importância também da gente se alimentar. E vou falar também rapidamente um pouquinho de cada elemento desse natural para nossa saúde. Tá bom? Bem, vamos lá. Vamos iniciar a nossa alquimia com nosso primeiro pigmento aqui. Vocês conseguem identificar qual é esse pigmento, essa matéria aqui, essa matéria orgânica, esse insumo? Quem pode dizer? Quem sugere? Denise quase acertou. Renata acertou. Açafrão. Nina também acertou. Açafrão. Lilian acertou também. Esse eu vou abrir aqui para que vocês possam ver, é da família do gengibre. Tá, gente? É da família do gengibre. Essa cor linda é o açafrão, conhecido como açafrão da terra, tá? Ou
cúrcuma, também tem o nome também de cúrcuma, ou cúrcuma longa, ou açafrão da terra, conhecido no Brasil. Tá? Esse açafrão, como muita gente colocou também aqui, é da família do gengibre. É um rizoma, é uma raiz, e tem um potencial incrível tintório. Vou ensinar como a gente consegue preparar o pigmento do açafrão. Tá? O açafrão ele é antioxidante e também anti-inflamatório. É muito utilizado na culinária tradicional, em muitas culinárias, em muitas regiões do Brasil, para poder tingir os alimentos. Né? Minha avó, minha mãe utilizam muito o açafrão para prepararem um arroz colorido, para colocar também em certos alimentos para dar uma coloração. Mas, além da coloração, o açafrão traz muita medicina para nossa alimentação. Tá? Então, o açafrão ele tem o composto que dá essa coloração dele, chamado de curcumina. Por isso também esse nome de cúrcuma. Tá? Agora, há uma relação com o açafrão asiático, que é uma outra espécie, né? Ele é um estigma, né, de uma flor, e são necessárias aí muitas flores para conseguir poucos gramas do açafrão. Tá? O açafrão asiático ele é importado, ele é muito mais caro, diferente do nosso açafrão da terra, nossa cúrcuma, que é uma raiz. Tá? Ah, John, como a gente prepara esse açafrão? Tá? As crianças, inclusive, adoram, né, antes da gente preparar, porque ao você cortar a raiz da cúrcuma, do açafrão, que a gente encontra com muita facilidade nas feiras, né, em sacolões, em locais que vendem os produtos naturais, as crianças adoram. Há oficinas onde as crianças, a gente corta, né, a gente tira aqui um pouquinho a casca, e por si só funciona como um giz natural. Então o açafrão é um giz natural. Você passa no papel e solta uma coloração incrível. Eu vou passar aqui no papel para que vocês possam observar. Tá? Solta um amarelo bem interessante. Então o açafrão já é um giz natural. Né? Então, para as crianças pintarem, já tem aí um giz natural interessantíssimo. Ah, John, mas eu não consigo o açafrão, o rizoma, não consigo raiz. Eu tenho em pó. É muito mais fácil a gente encontrar o em pó em mercados, né, até em feiras tradicionais. Como que a gente prepara o açafrão em pó? Também com muita facilidade. Eu vou explicar as duas técnicas de preparo, tanto do açafrão rizoma quanto em pó. O rizoma, já estava nele, vamos continuar nele, a gente rala, né? Rala com ralador, tá? Quanto mais fino, melhor. Você rala e acrescenta um pouquinho de álcool, tá? Ou preferência álcool 70 ou álcool de cereais. Quando a gente trabalha com crianças, há algumas crianças que têm alergia com um certo álcool, né, álcool de cereais ou álcool 70. Então você pode substituir com tranquilidade pela água, somente água. Então, John, eu não quero utilizar com as crianças o álcool. Posso utilizar água? Pode. Também tem sentido. Logicamente que o álcool ele consegue extrair mais cores do açafrão. Tá? É muito mais forte a presença da cor quando é utilizado o álcool. Mas a água também não impede que a gente tenha uma cor natural. Então ralou, misturou com água, mistura um pouquinho, tá? Para o pigmento começar a soltar a coloração, e o seu pigmento já está pronto. Tá? Perguntas, né? Qual é a medida de água para açafrão? Qual a diferença? Ótima pergunta que teve, Anjo d'Água.
Quando a gente trabalha com os pigmentos naturais, né, com esses elementos naturais, a gente tem aí uma variação dependendo da matéria-prima que você consiga. Tá? Se você conseguir um elemento que é mais orgânico, ele tem uma outra coloração. Se você conseguir um elemento que está mais passado, ele já diminui um pouco a sua coloração. Então, é importante a gente sempre observar como é que está o estado do elemento natural. Tá? Então, eu tenho um açafrão aqui, ele está tá novo, digamos assim, ele está com um potencial incrível de pintura, ele não está seco, ele está novo. Então, eu acrescento pouca água. É sempre assim, observar. É um processo de intuição também, de conexão com essas cores naturais. Quanto mais você colocar matéria-prima, mais forte ficará o seu pigmento. Então, se eu utilizar bastante açafrão e pouca água, eu terei uma coloração muito mais vibrante. Se eu utilizar menos açafrão e acrescentar muito mais água, eu terei um amarelo mais opaco, né? Menos vibrante assim. Então, para o açafrão, não tem uma receita de bolo, tá? Não tem uma mistura certa. Para os outros elementos que eu vou explicar, alguns terão, mas para o açafrão, não. Depende muito da matéria que você conseguir, do açafrão, do rizoma que você conseguir. Então, tenha sempre em mente, né? Às vezes as pessoas erram nessa forma de preparar, digamos assim, sabendo que sempre tem uma receita para tudo. E, na verdade, não. Na verdade, a melhor receita é o seu olhar, é a sua conexão, é a sua observação. Então, observe bem o seu elemento, veja como está o seu fruto, o seu rizoma, o caule, a casca, a raiz, a folha, o legume. Veja como está. Como está nesse potencial tintório e vai observando, vai acrescentando um pouco de água, um pouquinho de álcool, ferve um pouco mais, sempre observando, tá? Então açafrão é isso. Com a casca, pode ser com a casca, tudo bem, tá? A casca não interfere, pode ser utilizado a casca, tá? Então eu fiz aqui um experimento, coloquei o açafrão não ralado, coloquei o açafrão em pó, que também funciona, tá? Ah, John, não tem rizoma, tem em pó? Beleza, vamos fazer o em pó. Coloca o pozinho, mais um pouquinho de água e mistura, tá? Mistura bem e começa a soltar pigmento. Para criança, o ideal, eu falo sempre, trabalhar com água, tá? Mas, caso vocês queiram também pintar, podem acrescentar álcool 70 ou álcool de cereais. Fiz aqui um experimento. Coloquei açafrão com um pouco de água e vou passar no papel para que vocês possam ver. Tá? Não precisa ferver, não precisa nada, somente misturar com esse líquido. Ou água, ou álcool 70, ou álcool de cereais. E o pigmento já está pronto. O açafrão não vai ao fogo. Vou passar no papel para que vocês possam observar. E todo pigmento, quer dizer, quase todos os pigmentos, precisam de fixador e um conservante, que também é natural. Os fixadores que eu desenvolvi, que eu pesquisei, que eu venho compartilhando aí com as pessoas através do Instagram, do Facebook, são naturais. Os fixadores e os conservantes, tá? Então, temos aqui o primeiro pigmento, que é o açafrão, que é uma cor incrível. As crianças adoram, é um amarelo vibrante, que você passa no papel e dura, viu? O açafrão, eu sempre falo também uma escala de durabilidade. Então tem curto, médio e longo prazo. O açafrão se encaixa no longo prazo. E o interessante é que o açafrão, ou cúrcuma também conhecido, não precisa de fixador. Tá?
para papel. Aplicação para papel, tá? Não precisa, o açafrão não precisa de fixador. A própria curcumina, que é esse potencial, né, esse pigmento que vem do açafrão, já tem uma fixação natural. Então, para papel, para pintura com criança, não é necessário colocar fixador. Tá? O açafrão já tem seu fixador naturalmente. E aí é só esperar e secar na folha. Agora, John, você falou também que é necessário fixador e conservante natural. Também é importante. Quando é preparado para criança, tem somente água. E água, a gente pode observar que trazem aí micro-organismos que podem ter proliferação de bactérias, de fungos. Então é sempre necessário, quando o pigmento é feito somente com água, de acrescentar conservante natural ou um bactericida natural. Quando é feito com álcool, não é necessário, porque o álcool já elimina essas bactérias. Tá? Então vamos voltar lá. Com água, é necessário colocar um conservante natural, tá? Um bactericida. Então eu sempre acrescento para eliminar, para combater essas bactérias e fungos e o seu pigmento durar mais tempo, acrescentar. Anotem, é bastante coisa. Se não tem um, pode acrescentar outro, tá? É não colocar tudo ao mesmo tempo. Se não tem um, acrescenta outro. Limão é um conservante natural, tá? Sal grosso é outro conservante natural. Vinagre também ajuda a conservar melhor o seu pigmento. Cravo, sabe? Tem aqui um pouquinho de cravo. Cravo. Natural. Pega um pouquinho de cravo, coloca dentro do seu pigmento e o cravo ajuda nesse processo de conservação. O cravo é antifungo, é bactericida, então ele elimina também essas bactérias e ajuda a conservar. Tá? Outro conservante natural também que eu utilizo é o óleo essencial do cravo, né, que também ajuda a essa conservação. E também refrigerar. Você pode colocar também esse pigmento na geladeira para que você possa ter aí um longo prazo de uso. John, fiz hoje o pigmento, sobrou bastante, eu quero pintar com as crianças, só na semana que vem. E aí você coloca na geladeira. Né? Há pigmentos que eu coloco na geladeira, cada pigmento tem sua particularidade, que ficam até um mês na geladeira e dura, e não perde sua cor. Tá? E tem que ter cuidado sim com limão e vinagre, que altera a cor de alguns elementos. Não é o caso do açafrão. Tá? No açafrão ele não altera a cor. Outros pigmentos alteram a cor, inclusive um que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá? Então, tudo bem com açafrão, gente? Bicarbonato de sódio também. Boa aqui, eu Nancy sugeriu, bicarbonato de sódio também ajuda a conservar, só que também, como o limão e vinagre, ele pode alterar a cor. Não é o caso do açafrão, ele não altera a cor do açafrão. Tá? Então pode colocar sim bicarbonato de sódio, que também ajuda a conservar. Eu gosto muito de usar o sal grosso. O sal grosso, ele tem dupla função para alguns pigmentos naturais. Eu sempre uso o sal grosso porque ele é 2 em 1, é um coringa, sempre. Ele é conservante e fixador natural. Ele age das duas maneiras para alguns pigmentos, tá? Não são para todos. Tudo bem? Não precisa coar. Não precisa coar. O legal é que as crianças e que vocês possam observar também esses pigmentos agindo, digamos assim, a grosso modo, sabe? Ter os pedacinhos, observar e sentir, eles saem depois, eles caem, mas a cor continua, tá? Então, nosso primeiro aqui é o açafrão. Maravilhoso. Vamos pro segundo?
Temos aí 1 hora, o tempo é curto, felizmente, mas aí se a gente passar para o próximo, a gente consegue apresentar os 4. Faltam 3. Apresentei um, faltam 3. O sal de cozinha serve? Ideal, Bordanati. O ideal é que você utilize, tá, o sal grosso, porque o sal grosso ele não é o sal refinado, é um sal, digamos assim, mais puro, extraído na natureza. O sal refinado ele perde algumas particularidades quando ele sofre o processo de industrialização de refinação. E o sal grosso ele contém mais iodo, né, e aí ele tem aí um potencial melhor para conservação, tá? Bem, quem está chegando atrasado, a aula ficará salva. Vou botar no feed depois para que vocês possam ter acesso, tá bom? Vamos para a segunda cor. Que é essa belezura aqui. Beterraba. Beterraba, essa cor incrível da beterraba é chamada também de betanina, que dá essa coloração aqui maravilhosa da beterraba. Tá? A beterraba ela tem vitamina A, B e C. Ela melhora a visão, é boa para a visão, é antioxidante e também melhora o sistema imunológico, tá? Além também de prevenir anemia. A beterraba, muitas crianças, né, têm um pavor de beterraba. Eu, inclusive, quando criança, pré-adolescente, inclusive, eu não comia beterraba. Eu tinha uma resistência enorme à beterraba. E, bem, muitas crianças também têm essa resistência. Mas há casos, olha que interessante com a beterraba, de crianças que começaram a comer beterraba a partir do momento que começaram a pintar com elas. Então, isso, voltando lá no início da nossa aula, que você cria uma conexão incrível com as crianças, né? Você cria uma interação, uma afinidade com o elemento natural, de forma que quando a criança for comer, ela vai ligar também a um momento prazeroso para ela, que foi pintar com esses elementos. Então, é importante, né, ter essa interação, alimento, pintura, e a beterraba é uma delas. Né? A beterraba é incrível, tem uma pigmentação também maravilhosa. Então, como a gente consegue extrair a pigmentação da beterraba? Tá? Também é uma forma muito prática, fácil, beterraba bem comum na nossa cozinha, fácil acesso. Tá? João, e como a gente extrai beterraba? Pego a beterraba, eu tiro a casca dela, é importante a gente sempre tirar a casca da beterraba, tá? E aí você leva para um processo de liquidificação, tá? A gente vai cortar a beterraba em cubinhos, sem casca, e vai liquidificar essa beterraba. Pode ser utilizado mixer ou liquidificador. Importante ressaltar que não utilizar água, tentar utilizar somente o líquido contido na beterraba. Então, tente bater um pouco no liquidificador, tente usar o mixer. O mixer tem mais facilidade para chegar no ponto da liquidificação. Agora, John, não estou conseguindo utilizar o mixer ou o liquidificador, não está dando ponto. Então você pode acrescentar um pouquinho de água só, tá? Pouca água. Crua, beterraba crua, sem levar ao fogo, tá? Só no processo de liquidificação. Ah, John, não quero acrescentar água, eu só quero o sumo da beterraba. Então você rala, outro processo, rala a beterraba sem a casca, e aí você espreme com um coador de pano ou voal. Você espreme bem e solta somente o líquido. E foi isso que aconteceu. Extrair essa pigmentação, não no processo de liquidificação que eu costumo fazer,
mas eu ralei a beterraba e espremi e obtive somente o líquido da beterraba. Tá? E esse é o líquido que já está pronto. Como eu falei da cúrcuma anteriormente, para as crianças também é maravilhoso você cortar a beterraba e também dá para ser utilizado carimbos. Então no papel, você já corta a beterraba e sua mão já fica já tingida, né? Então você pode cortar a beterraba, fazer uns carimbos e também funciona como carimbo também, para ser utilizado com as crianças e elas adoram. Nas oficinas a gente primeiro prepara o carimbo, depois a gente prepara o pigmento. E aí o pigmento fica pronto e você já pode aplicar. Vou falar da melhor forma da gente conservar a beterraba e fixar a beterraba, tá? Vou passar no papel primeiro para que vocês possam ver a cor incrível que a beterraba nos proporciona. Gente, assim, eu posso até compartilhar com vocês, eu vou fazer um post especialmente falando sobre essa relação alimento, arte com as crianças, que eu recebi vários e-mails de mães e pais, e mensagem no WhatsApp, mensagem no Instagram, dizendo que as crianças realmente assim, começaram a comer beterraba, a tomar suco de beterraba, a comer um arroz colorido, dá para fazer um arroz tingido com beterraba, depois que teve esse primeiro contato artístico. Então, assim, é incrível esse universo das tintas naturais, porque mexe muito com a gente. Mexe muito com a gente. Olha a cor da beterraba. Que incrível. Tá? Tem o nosso líquido aqui. Tá começando a escorrer. Porque tá bem aguado. Tá bem... É uma aquarela natural. Né? É um pigmento... É uma aquarela. Só de forma natural. Tá? Bem, John, e a melhor forma para conservar a beterraba? Eu gosto de utilizar para conservar a beterraba limão e também sal grosso. O limão, inclusive, ele acentua, né, digamos assim, ele... Não é essa palavra que eu gostaria que eu queria ter falado, né? Mas o limão, ele faz com que a beterraba fique mais vibrante, sabe? A cor da beterraba fica muito mais intensa. E aí o limão, ele também ajuda a conservar, tá? E também ajuda a fixar, assim como o sal grosso. Então coloca um pouquinho de sal grosso também. John, qual é a medida para o sal grosso? Coloca umas pedrinhas de sal grosso e mexe e vai diluindo esse sal grosso, que ele vai ajudar também. Gotinhas de limão, eu gosto sempre de colocar para 50 ml de líquido pronto da beterraba, eu coloco 5 gotas de limão. Tá? E aí ajuda, potencializa a cor, ótimo. Se utiliza pedagógica, Lu Botelho, agradeço aí pela participação. Então o limão ele ajuda, sabe? Ele potencializa a cor, ele fica muito mais vibrante e ajuda a conservar também. E leva para a geladeira, logicamente, que a geladeira também pode sim conservar, tá? Agora, a beterraba numa escala de curto, médio, longo prazo, se você não acrescentar nenhum fixador nem conservante, ela é curtíssimo prazo. A beterraba ela oxida depois de um tempo. Então, se você pintar hoje, daqui a 3, 4 dias, ela já começa a ficar cinza. Para uma pintura momentânea, para as crianças, é maravilhoso, porque é uma cor vibrante, incrível. Nossa, chama atenção. É muito mais vibrante do que uma aquarela industrializada, de uma tinta pastel, de um guache. Tá? Só que depois a cor vai mudando. Então, se você acrescentar limão, ou sal grosso, ou vinagre, ajuda a conservar e a beterraba vai para médio prazo. Tá? E vou mostrar novamente aqui as cores para que vocês possam ver. E é uma cor
incrível, é maravilhosa, é uma das cores que eu mais gosto. Tá? Então, para conservar e também para fixar, sal grosso, limão e vinagre. Bicarbonato de sódio também funciona. Tá? Também ajuda bastante. Um fato curioso aqui é que recentemente a beterraba foi pesquisada por alguns pesquisadores da USP e eles descobriram um novo pigmento também natural, que é chamado de beach blue. Eles conseguiram, eles prepararam um azul através da beterraba. É um fato muito curioso, porque eles conseguiram mudar um pouco a estrutura molecular da beterraba, modificar o pH, fizeram alguns experimentos e conseguiram um pigmento azul da beterraba. Essa matéria eu estou preparando e vou postar no Instagram em breve para que vocês possam ter acesso. Foi agora, 2019. É uma cor azul que é super difícil de encontrar na natureza. Inclusive vai ser um dos temas das próximas aulas, live, tá? Falando sobre o azul, a importância do azul e como a gente extrai na natureza. Então azul é super difícil, pigmento super difícil de encontrar. E pesquisadores da USP, brasileiros, conseguiram esse novo azul que está revolucionando aí, as cores naturais, naturais, né? Assim, feito em laboratório, mas totalmente natural. Tá? Bem, vocês podem até pesquisar na internet, chama Beach Blue, beterraba em inglês, né? Beach, blue também, azul em inglês. Bem, vamos lá? Próximo pigmento, tá? Já falei da beterraba, falei do açafrão, melhor forma de conservar também a beterraba. E vamos para o terceiro pigmento, que é... Deixa eu misturar um pouquinho aqui porque já decantou. Eu fiz um pouco antes da nossa aula, tá? Que também é muito fácil a gente conseguir estar presente na nossa cozinha, é o cacau. Cacau em pó. O cacau em pó, ele é antioxidante, também é anti-inflamatório, ele combate o colesterol, ele protege o sistema cardiovascular e é maravilhoso. Assim, chocolate, o cacau é incrível, né? As crianças adoram e tem um cheiro maravilhoso. Então, assim, pintar também e ter esse aroma incrível, né? É coisa que traz muito o gostoso em pintar com as cores naturais, para a gente adulto e principalmente para as crianças. É você pintar com elementos que estão ali inalando, sabe? Aromas, né? Que tem sabores. Então, assim, é uma outra relação. Pintar com tinta natural é uma outra relação. Acaba despertando muitas, digamos assim, muitas experiências sensoriais para o nosso corpo. John, e como a gente prepara o cacau? O cacau, para quem não conhece o cacau, ele é típico da bacia hidrográfica amazônica, tá? Do rio Amazonas. O cacau é proveniente dessa região, tá? Muito cultuado aí entre os povos mesoamericanos, pré-colombianos, tá? Então foi difundido entre esses povos, né, a semente, o cacau é obtido da semente do cacaueiro, tá, que é a base do chocolate. Tá? E o cacau muito venerado, o cacau é utilizado nessa época, né, os povos pré-colombianos utilizaram também como rituais de cura, ritual de alimento, né, assim, hoje é até venerado hoje em dia, né, e aí o cacau foi disseminando em várias regiões do mundo, né? Hoje o Brasil é um dos principais produtores de cacau, principais, não me engano, está no 5ª ou 6ª posição, mas o cacau deu muito certo
na Bahia, né? O cacau saiu da bacia do Rio Amazonas, passou pelo Pará. Quando chegou na Bahia, ele encontrou a melhor forma ali de cultivo, né? Ele se adaptou, o cacaueiro se adaptou muito bem no solo argilo-arenoso, né? Mais próximo ali do Atlântico, e ele tem um potencial incrível, e a Bahia hoje é um dos potenciais de produção de cacau. John, tá importante também saber a história, né? Eu gosto também de viajar um pouquinho sobre as cores naturais, sobre os pigmentos naturais, né? Como a gente consegue, porque também o pigmento natural traz essa conexão também com os povos, com as etnias, né? Com os povos ancestrais, com a nossa linhagem, né? Com a nossa ancestralidade também, né? Com a nossa família. Então, quando tem pigmento, tem um cheiro gostoso, cacau, café, açafrão, trazem sensações, os aromas, lembranças, inclusive da infância, né? Então é importante também a gente ter um contexto aí referente à história dos pigmentos naturais. Bem, bora preparar o cacau, tá? Como a gente prepara o cacau? Muito simples. O cacau, a gente ferve uma água, tá? Vamos ferver uma água, um fogo, pode ser fogo médio, tá? Ferveu, começou a ferver a água, já desliga o fogo, e aí você, de preferência, coloca num copo de vidro, e aí você acrescenta um pouco de cacau em pó. Tá? Esse cacau em pó você consegue a granel em lojas de produtos naturais, em mercados, tá? E você vai mexendo esse pó do cacau até ele diluir completamente. Na mesma visão, na mesma intuição de quanto mais cacau, quanto mais pó cacau, mais forte pigmento, quanto mais água, mais diluído ficará o seu pigmento. Então preparei o cacau, botei aqui algumas colheres, mexi, diluí esse cacau e ele já está pronto. Também a cor do cacau é uma cor ótima para pintar com as crianças, porque solta um cheiro incrível, né? As crianças não sabem se passa na boca, se cheiram o papel ou se pintam, porque também tem uma cor, tem um cheiro maravilhoso, tá? E como a gente passa, como a gente aplica, tá? Vamos lá, vou passar aqui no papel e em breve, na sequência, já falo as melhores formas de conservar essa base de cacau de pintura pronta. Então deixa eu passar aqui no papel. Tem um marrom bem interessante. Faz um chocolate em casa com água, né? Você pode beber e pode pintar ao mesmo tempo. E tem um cheiro que traz muitas recordações da infância, né? Trabalhar com cacau é incrível. Pronto, já passei no papel. Vou esperar que secar um pouquinho e já apresento a vocês, tá? Bem, John, como a gente conserva o cacau? Cacau é um outro elemento, assim como açafrão, que não é necessário você utilizar um fixador. O próprio cacau já ajuda a fixar no papel, tá? Então não precisa de fixador. Agora, o cacau é extremamente necessário você acrescentar um fungicida, bactericida, conservante natural. Então você pode acrescentar vinagre, limão, bicarbonato de sódio, tá? Sal grosso, cravo, e aí ajuda a conservar o seu pigmento de cacau. Posso colocar na geladeira? Pode, ótimo, vai ajudar a conservar também. A geladeira ajuda muito, mas acrescente esses conservantes naturais, que aí você pode utilizar o cacau em outros momentos também, tá? Inclusive para pintura com as crianças em outros momentos, tá? Então, cacau é o nosso terceiro
pigmento pronto. Grau de durabilidade do pigmento feito a partir da semente do cacaueiro. Tá? Tem curto, médio e longo prazo. Cacau é o pigmento de longo prazo, longuíssimo prazo. Então, cacau é um pigmento que você passa no papel. Vou mostrar para vocês agora. E ele fica bastante tempo sem desbotar. Nossa, cacau com cravo deve ser uma maravilha de aroma. E Andressa. Nossa, cacau com cravo você chega ao ápice da pintura natural aromatizada, assim, sabe? É muito bom. Então o cacau ele dura bastante tempo. O cacau fica por muito tempo aplicado, tá? Bem, vamos para o terceiro e último pigmento. Sabe aquela coisa que a gente deixa sempre o melhor por último? Aqui o melhor foi o primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? São todos maravilhosos. Vamos lá. Apresento a vocês o queridinho dos pratos de nós, brasileiros. Logicamente que nem todo mundo gosta, mas ele acompanha muito aí os nossos pratos tradicionais. Vamos lá mostrar que é o feijão preto. O feijão preto, feijão, né? O feijão com arroz é um prato tradicionalmente do Brasil. E o feijão preto, ele possui muito ferro, ele é rico em ferro, rico em fibras, vitamina A, cálcio. Então, imagina, né? Também é um alimento que as crianças, não estou generalizando aqui as crianças, tá? Mas a maioria, eu era um deles, que também tinha resistência com feijão. Às vezes até com feijão preto. O feijão carioca, branco, até comia às vezes, né? Mas o feijão preto tinha uma certa resistência. Então é outro elemento que quando a gente traz para a pintura, quando a gente traz num outro contexto, as crianças criam também esse vínculo. Então pintar com feijão preto e comer feijão preto vai chegar no momento que vai ser a mesma coisa. Tá? Vai criar um vínculo muito forte. E como a gente prepara o feijão preto? John, vamos lá. Como a gente prepara o feijão preto? O feijão preto ele é rico em antocianina. Tá? Ele contém uma quantidade grande de antocianina e também ele é indicador de pH. Então o feijão preto, ao contrário do cacau, ao contrário da beterraba, ao contrário do açafrão, ele é um pigmento que você pode alterar a cor utilizando alguns modificadores também naturais. Tudo é natural, gente. Tudo é natural, de certa forma, para que a gente possa ter tranquilidade para passar para as crianças essas cores naturais. Tá? Então, também desenvolver essas técnicas de fixadores e conservantes naturais. John, então, como a gente prepara esse pigmento de feijão preto? Tá? E como a gente altera a cor também, que eu vou falar. Bem, pego um punhado de feijão preto e acrescento numa vasilha, né, numa panela, e levo ao fogo, como se fosse preparar um feijão mesmo, tá? Então você coloca um punhado de feijão preto com um pouco de água e leva ao fogo durante uns 7 ou 8 minutos a fogo médio, na mesma proporção intuitiva. Quanto mais feijão, mais forte ficará o seu pigmento. Quanto mais água, você terá aí um pigmento um pouco mais diluído. Então levei para o fogo durante uns 8 minutos, tá? O feijão preto. E aí ele começa a soltar uma pigmentação. O feijão preto, na verdade, gente, quando a gente já deixa de molho para preparar o nosso alimento, normalmente as pessoas deixam o feijão de molho para depois levar para a panela de pressão, a água, ele de molho, ele já começa a soltar um pigmento. Vocês já repararam? Eu acho que muita gente já reparou que a cor já fica na água
totalmente diferente. E quando a gente leva ao fogo, né, a gente acelera essa extração desse pigmento. Então, levei o feijão ao fogo com um pouco de água durante 8 minutos, fogo médio, e ele soltou essa pigmentação aqui. Incrível! Então ele tem uma cor maravilhosa do feijão preto. Riquíssimo para o nosso bem-estar de alimentação, né? Assim, ele possui muitas propriedades medicinais. Então, vou passar o feijão preto aqui para que vocês possam ver ele aplicado no papel. Passando aqui no papel. Ele é interessante quando você passa no papel, é por isso que são cores mágicas, né? Quando você passa no papel, ele fica meio roxo. Uma cor, uma pigmentação meio roxo. Vou mostrar para vocês. Então ele fica um pouco roxo, tá? Deixa eu só tirar um pouco o excesso para não escorrer. Mas ó, já está até escorrendo já. Ele está um pouquinho roxo, tá? E aí é mágica por quê? Porque quando ele começa a oxidar, né, quando o alimento tem antocianina, ele começa a oxidar, a alterar o pH e ele vai mudando as cores. Então quando ele vai mudando, quando ele vai secando, ele vai ficando com uma cor incrivelmente... essa eu vou deixar para que vocês possam opinarem. Qual é a cor do feijão preto quando seca? Vamos lá, vou ficar aqui acompanhando agora as perguntas, as respostas de vocês. O feijão preto fica com qual cor quando seca? Creme? Não. Se for orgânico, melhor, mais forte pigmento, sim. Violeta, feijão roxo, não. Feijão roxo pode ser utilizado também, tá? Violeta, preto, não. Azul, acertou. MP, Maguinha. O feijão preto fica azul quando seca, tá? E vou mostrar um outro papel que eu fiz um pouco mais cedo, porque ele já secou, e aí vocês conseguem observar o azul. Esse é o azul do repolho roxo. Olha que incrível, gente. Lado direito aqui, tá? Então, feijão roxo, feijão preto, minto, ele fica azul quando seca. Então, fica maravilhoso. E a melhor forma de conservar também é utilizando sal grosso. Gosto de colocar sal grosso, tá? Cravo também ajuda a conservar. O sal grosso ele ajuda, ele é fixador e conservante ao mesmo tempo, tá? Ele tem dupla função. E caso você queira modificar a cor, você consegue também. Você altera o pH do feijão preto. Como, John? Eu alterei aqui, eu coloquei para ficar com esse outro tom, bicarbonato de sódio. Então eu coloquei um pouquinho, tá vendo? Esse aqui é o in natura, tá? É o feijão preto normal. E esse é com um pouquinho de bicarbonato de sódio. E aí alterou a cor. Olha que interessante. Então você pode, se acrescentar limão, altera, faz uma outra cor. Se colocar vinagre, muda totalmente uma outra cor. Se você colocar ácido cítrico, também outra dica, também muda a cor. Então, o feijão preto, você consegue aí uma variedade de cores, alterando com também modificadores todos naturais, tá? Então, feijão preto é o nosso quarto pigmento aí em cores. Também leva para geladeira? Também. Levando para a geladeira também você ajuda a conservar o feijão preto. E o feijão preto
é incrível, porque quando eu faço oficina com as crianças, né, as crianças pintam com feijão preto e falam, nossa, tio, tá uma cor aqui interessante, né, tá roxo, tô pintando com água, porque a princípio é um pouco aquarela, meio desbotado. Aí eu falo, vão assoprando, assopra, sopra, 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 que a cor vai mudando de cor. E realmente vai mudando de cor. E as crianças ficam encantadas porque as cores vão modificando e é uma tinta mágica praticamente, né? E aí, interessante, você coloca esse papel, ó, já está mudando de cor aqui, ó. Coloca esse papel pendurado na parede e aí você pode falar com elas, né, que é uma cor viva, né, que as cores vão modificando conforme o tempo. E de fato trabalhar com as cores naturais é uma cor viva, né, é uma pintura viva que está modificando todo o tempo, né? Há micro-organismos aqui, é uma tinta viva, tá? É uma tinta que respira. Então ela vai mudando conforme o tempo vai passando, conforme está o clima. Então é uma tinta mágica, onde vai modificando todo o tempo. Bem, e vou dar um plus aqui, vou dar uma dica também, algo que não estava na aula, mas também, como comentaram aqui, vou falar também de um experimento bem interessante, que é uma adicional aí da nossa aula live de hoje, que é, a Keila perguntou, e a cor verde? Consigo da couve? Olha, você consegue uma cor verde bem mais interessante, mais prática e muito mais duradoura do que a clorofila de algumas folhas, inclusive da couve. Então, como eu consigo esse verde, John? Bem, é só a gente também observar como as cores primárias. Quais foram as cores primárias que preparamos aqui hoje? Como a gente consegue ter essa observação com as cores naturais, inclusive com as cores, digamos assim, que são utilizadas há bastante tempo, inclusive com cores industrializadas. Se misturarmos duas cores, logicamente que teremos aí outras cores também. Então, para conseguir um verde interessante, você pode misturar amarelo, do açafrão, que foi o primeiro pigmento, com o azul do feijão preto. E aí você consegue o verde, não é isso? Misturando azul do feijão preto e amarelo do açafrão, você consegue um verde bem interessante, muito mais resistente, muito mais duradouro do que a clorofila de algumas folhas verdes, como couve, bertalha, espinafre. Então, misturando essas duas cores, amarelo e azul, consegue aí um verde também incrível e muito mais resistente, tá? Gente, alguma pergunta? Eu acho que temos um pouquinho de tempo ainda. Fiquem à vontade, caso queiram perguntar. Vou falar aqui algo rápido para vocês também terem conhecimento. No meu perfil do Instagram tem um link lá na minha bio, na minha biografia. Você entra nesse link, tá? E aí você vai para o Linktree, onde tem um botão, tá? Aulas gratuitas, tá? Você clica nesse botão e você vai para um grupo onde estamos organizando as aulas gratuitas. Então você vai ter esse acesso aos materiais que teremos futuro, né, no futuro próximo. Vocês ficam sabendo primeiramente do que será passado, tá? E logicamente que esse grupo aí vai ter mais surpresas. Então entrem no meu perfil, tem um link, procurem lá, tá? Um grupo para que vocês possam ter aí essas informações e participarem das próximas aulas, tá? Bem, vou responder algumas perguntas aqui agora. Vamos lá. Na beterraba, o sal grosso, além de conservador e fixador, não, minto. No caso da beterraba, o sal grosso, além de conservador e fixador, desculpe, perdi essa parte. Sim, o sal grosso ele é conservante e fixador também, tá?
Eu que agradeço pela presença de vocês, é um carinho enorme estar aqui com vocês hoje. Tá sendo bom demais aí compartilhar essas técnicas com vocês. As aulas ficarão gravadas, tá? No feed, para que vocês possam ter acesso. Tá. A escala durabilidade do feijão. Esqueci de falar, tá? Na escala de durabilidade de curto, médio, longo prazo, se você colocar no feijão fixadores, ele fica de curto para médio prazo, tá? Agora, se você acrescentar uma outra dica aqui, que eu acabei falando e vou falar novamente, ácido cítrico, um pouquinho de ácido cítrico no líquido pronto do feijão, você terá aí uma durabilidade muito maior do pigmento. Tá? Então fica a dica. Colhi da mão, perguntando se a durabilidade do feijão preto. Então coloca ácido cítrico que vai durar mais ainda. Esse é o caso do feijão, tá? Que possui antocianina. Lua Botelho. É possível fazer as cores com cascas ou lascas das árvores de determinados alimentos? Sim, Lua, é possível. Posso trazer essas questões para uma outra troca, para uma outra aula, porque só de falar de cascas a gente precisa de muito tempo. Então eu vou preparar, tá, essas outras aulas para falar sobre as cascas, tá? Pode ser utilizado qualquer qualidade de limão com conservante? Paula, pode sim, pode ser utilizado qualquer limão. Pode ser limão Tahiti, limão galego, tá? Eles possuem aí essa acidez que ajuda a conservar, tá? Qualquer limão. Fixa no tecido? Fixa no tecido, sim. O feijão preto é um dos elementos que ajuda a fixar no tecido preto, no tecido, só que é uma outra forma de preparo, tá? Também não vou conseguir falar hoje. Posso dar umas dicas para vocês aí numa próxima troca, mas também tem possibilidades de fixar no tecido, né? A nossa troca aqui hoje está sendo mais voltada para pintura aquarela, né? Aplicação em papel e principalmente para as crianças que possam fazer em casa com auxílio dos pais, dos professores, das pedagogas também, de preparar essas tintas com as crianças, tá? Bem, agradeço vocês pelo carinho, pela presença. Óleo de melaleuca serve como conservante? Também. Óleo de melaleuca, também conhecido como tea tree, também é um conservante natural, tá? Óleo essencial. Bem, gente, e qualquer dúvida, qualquer pergunta também, podem ficar à vontade, podem comentar também. Eu vou colocar o vídeo lá agora no Instagram, vou postar no feed, e aí se surgir alguma dúvida ou pergunta, podem comentar, comentem lá, tá? Que aí quando tiver disponibilidade, eu vou responder. Então comentem lá no vídeo que eu vou deixar agora salvo, tá? Compartilhem também o link, né? Compartilhem também essa maratona, né, de crianças da Terra que eu venho compartilhando com outras pessoas, para que a gente possa também ser sementinhas aí, germinando e disseminando o conteúdo das tintas naturais para as crianças, para outras pessoas, para outras crianças, para outros professores, para outros formadores, né? E, bem, um prazer demais estar novamente com vocês aqui hoje. Quinta-feira que vem tem mais, tá? Entrem no grupo lá do WhatsApp, que em breve terá mais surpresas para vocês. Prometo que terá muita coisa interessante. Agradeço novamente pelo carinho, né, de vocês. Bem, estou esquecendo mais nada. Até quinta-feira que vem com o conteúdo que eu vou falar no grupo do WhatsApp, tá? Vou fazer um pouco de surpresa aqui. Já tem um tema bem interessante, então fico aguardando vocês lá no link do meu WhatsApp, no meu Instagram, e vocês terão acesso a esse conteúdo em primeira mão, tá bom, gente? Boa noite, agradeço muito pelo carinho. É até difícil sair daqui, gostaria de estar com vocês mais, mas estamos agora com o tempo acabando aqui, e até uma próxima
quinta-feira, uma próxima troca. É um prazer estar com vocês novamente. E até mais, gente.